Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar algumas coisas que, se você fizer, você pode estar diminuindo e muito a vida do seu gato. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai ter acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco pesado, tá? O próprio título dele é pesado, mas é um vídeo necessário. Muitos tutores podem acabar cometendo diversos erros, e esses erros não são erros superficiais, erros tranquilos que não afetam tanto assim a saúde do seu gato. Esses erros, eles afetam diretamente na vida dele, diretamente na saúde, podendo prejudicar muito sua longevidade, podendo fazer com que ele não consiga atingir mais de 10 anos, atingir a média, que é 15 anos. Apesar da média hoje ser 15 anos, a grande maioria dos gatos, se eles receberem os cuidados ali excepcionais, os cuidados dentro das maiores recomendações que existem, eles podem passar de 20 anos tranquilamente, dependendo da genética e tudo mais, obviamente, né? E nós, como tutores de gatos, sempre queremos que o nosso gato viva o máximo possível. Então, esse vídeo aqui, eu não tô aqui para te julgar se você faz isso, até porque eu sempre falo que eu não julgo quem erra sem saber o que é certo. Se você sabe o que é certo e continua errando, aí sim eu te julgo. Logo, se você terminar de assistir esse vídeo, ver ele até o final e continuar cometendo os erros que eu citei aqui, aí sim eu posso julgar você, porque você sabe o que é certo. Você sabe que se você comete esses erros, você pode estar impedindo que seu gato viva mais. Você pode estar fazendo com que ele morra mais cedo do que normalmente ele viveria. E isso é algo muito grave, tá? Então vamos lá. Quais são os principais erros que podem impedir que o seu gato viva muito? O primeiro erro é negligenciar cuidados veterinários. Esse é um erro muito comum, muito mesmo. E ele é muito grave porque, primeiramente, o gato, ele é um animal que esconde sua dor, que esconde sua doença. Então, se você espera que o seu gato, quando esteja doente, ele chegue perto de você e fale: aqui, eu tô passando mal, eu tô muito mal, me leva lá no veterinário, por favor. Ele não vai fazer isso nunca. Eu sempre falo isso. Se você bate o olho no seu gato e vê que ele tá doente, é porque ele tá muito doente. É porque já tá num estágio avançado da doença. Não é que ele começou ali. É a mesma coisa, imagina você, humano. Você começou ali a ficar enjoado. Aí você tá vários dias enjoados. Você vai comunicar com alguém: olha, tô passando mal, tô ficando enjoado o dia todo, eu tô precisando ir no médico. Aí você vai no médico quando você já ficar enjoado por vários dias. O seu gato, quando ele ficar enjoado por vários dias, ele não vai te comunicar isso, ele vai esconder ao máximo. Porque na natureza, se ele mostrar isso, é um sinal de fraqueza, ele pode ser predado. Então é instinto esconder a dor, esconder a fraqueza. Aí ele vai esconder. Aí você, se você não tivesse ido no médico, esses vários dias que você ficou enjoado, depois, se você não tivesse ido lá tratar, você ia começar a vomitar sangue, ia começar a ter diarreia com sangue, ia se agravar muito aquele quadro, mas você foi antes. O gato, ele não vai esconder. Aí quando ele começar a vomitar sangue, é só um exemplo, tá, pessoal? Quando ele começar a vomitar sangue, quando ele começar a ter diarreia com sangue, aí já é um sinal de que se prolongou muito, de que já está no estágio mais avançado. Logo, o tratamento é mais difícil, a resolução é mais difícil, ou é mais custosa, o gato vai sofrer mais. Então os cuidados veterinários aqui não é só na questão de você levar ele ao veterinário na hora que ele está doente. Não, é o contrário. É você primeiro levar no veterinário para check-ups, porque aí você vai atuar na prevenção. O mínimo, gatos, filhotes ali, até 8 anos, é uma vez por ano ao veterinário. Até 10 anos dá para levar uma vez ao veterinário por ano para check-up. Passou de 10 anos,
entrou na fase idosa, 2 vezes ao ano para check-up, de 6 em 6 meses. Porque assim você vai pegar doenças no começo. Se o seu gato ele tem uma doença renal, você pode identificar no começo. Aí você já começa a tratar, a evolução dessa doença vai ser muito mais lenta. Se você não tivesse levado no check-up e não tivesse descoberto no começo, a evolução da doença ia ser assim. E quando você descobrisse, talvez já estaria aqui. O rim já estaria todo comprometido. Agora, se você descobre no começo, estava subindo assim. Você descobriu no começo aqui. Aí você começou a atuar na prevenção, ela começou a ficar assim, subir um pouquinho só, ficava mais estável, subir um pouquinho só. Então você aumenta muito a expectativa desse gato. Então esse é o primeiro ponto. Fazer esse check-up. Outros pontos. Tomar os cuidados que os veterinários orientam. Castrar o seu gato. Castração salva vidas. Castração previne câncer. Castração previne estresse comportamental. Cuidados dentários. Em casa, escovando o dente ou utilizando uma boa ração, ou utilizando soluções odontológicas, petiscos odontológicos. Criou muita placa de tártaro? Vá no veterinário, faça uma limpeza de tártaro. Uma boca suja pode fazer com que o gato tenha um problema cardiovascular, uma endocardite. Olha que ninguém pensa nisso, né? Mas o seu gato ele pode ter um problema cardíaco por conta de um tártaro. Então você tem que atuar nisso. Controle de pulgas. Seu gato pode pegar um micoplasma, por exemplo, que vai causar anemia, pode ser um quadro fatal. Controle de vermes. Vários vermes podem causar inflamação crônica intestinal. Seu gato não vai absorver muito bem os nutrientes. Inflamação crônica pode desenvolver a própria doença inflamatória crônica doença intestinal inflamatória crônica dos gatos. Um verme grave. Existe um verme do coração, a dirofilariose. A profilaxia contra vermes pode atuar ali. Então, tudo que o seu veterinário fala, você deve encarar como uma verdade. Você deve encarar como eu preciso fazer isso, porque isso vai manter a saúde do meu gato. Boa ração, a melhor que você consegue dar dentro das suas condições. A saúde começa pela alimentação. Nós humanos somos assim. Se você só come coisa ruim, a sua saúde provavelmente não é das melhores. Se você tem uma vida saudável, come alimentos saudáveis, não processados, não come coisa doce o dia inteiro, mantém um nível de atividade diária, você tem uma saúde boa. O seu gato tem que ser assim também. Então, coloque isso na sua mente. Faça check-ups no veterinário e siga todos os conselhos de saúde preventiva que o seu veterinário te dá, tá? Erro número 2, só ração seca. Eu sei que não é fácil e eu sei que não é todo mundo que tem dinheiro de comprar sachê todos os dias para o gato. Mas quando eu falo de só ração seca aqui, eu falo de você não dá sachê nunca, primeiramente. Então assim, dê o máximo dentro das suas condições. Se você consegue dar uma vez por semana, dá uma vez por semana. 2 vezes por semana, 2 vezes por semana. 2 vezes no mês, 2 vezes no mês. Mas dá o máximo que você consegue. Não consegue dar sachê, infelizmente não tem dinheiro para comprar nenhum sachêzinho ali no mês. Atua na hidratação dele. Aumenta o número de tigelas na casa. Mantenha a água o mais fresco possível. Dê preferência para potes maiores de água. Limpa a tigela de água para não ficar formando microalgas e alterar o sabor da água ali. Você pode fazer patê caseiro na sua casa. Eu tô até para fazer um vídeo aqui de uma receita de patê caseiro, que aí vai atuar no mesmo sentido e muitas vezes vai sair muito mais barato. Então, aqui na questão de só ração seca, eu quero falar mais que o maior erro aqui é não
pensar na hidratação do seu gato. Porque o gato lá na natureza, a hidratação dele vem das presas. O rato que ele come, grande parte daquele rato é umidade. Só que a gente traz esse gato para dentro de casa e não pensa nisso. A gente traz esse gato para dentro de casa e coloca ele para comer 100% ração seca, sem umidade. E esse gato ele não é acostumado a beber água, ele é acostumado a ingerir água pela presa. Por isso que o sachê ele é tão incrível, porque ele simula uma presa. Em questões de umidade, de proteína e tudo mais. Então ele é um alimento, comparado com a ração seca, muito mais bioapropriado. Então quando você fornece só ração seca para o seu gato e não pensa na hidratação dele, fornecendo sachê, fazendo um patê caseiro, aplicando dicas para aumentar a ingestão hídrica dele dentro de casa, ele vai ser um gato mais predisposto a um problema renal, que é uma das maiores causas de morte em gatos. Ele vai ficar obeso, que é o próximo ponto que eu vou falar aqui. E ele pode estar predisposto a diversos outros problemas de saúde, até câncer, porque rações, às vezes, não só se você fornecer só ração seca, mas às vezes se você fornecer uma ração muito ruim, ele pode ter um câncer por conta dos compostos presentes naquela ração, se tem muito corante artificial, se tem muito conservante artificial. A qualidade dos ingredientes, o que tem ali, pode causar inflamação do sistema gastrointestinal. Então tudo isso tem que ser pensado. Então o principal ponto aqui é, óbvio que você vai dar ração seca, porque assim, o ideal do ideal é você dar uma alimentação natural. Mas pouquíssimas pessoas no Brasil têm condições para isso, porque é uma alimentação muito cara. Nem eu, Thiago, tenho condições de fazer isso. Então o que nos resta é dar uma ração seca com uma alimentação principal e complementar com o máximo que a gente puder dentro das nossas condições individuais, com sachê, com patê caseiro e aplicando todas as dicas para aumentar a ingestão hídrica do nosso gato, tá? E dar também a melhor ração dentro das nossas condições, para que ela tenha ingredientes de qualidade, ingredientes que mantenham a saúde além do mínimo ali que a gente espera, que não tenha compostos que podem fazer mal aos gatos. Então não cometa esse erro. Número 3, obesidade, que é o que eu falei que eu ia falar agora. Então a obesidade, muitas pessoas acham fofinho. Olha aquele gato gordinho, que coisa mais lindinha. E eu não vou mentir e vou falar que não é fofo. É fofo. Eu também acho fofinho. É uma questão inconsciente ali. Mas na hora que eu bato o olho eu acho fofinho, mas na mesma hora minha mente já vira a chavinha e fala, não é fofo. Esse gato ele é doente. Esse gato provavelmente ele não tem um bem-estar de vida. Ele pode estar estressado, ele pode estar se sentindo mal consigo mesmo. A obesidade, ela não afeta só o físico do gato, ela afeta também o mental. Nós humanos também somos assim. Pessoas obesas têm a sua questão física ali danificada e também ela tem algumas questões psicológicas oriundas da obesidade. Uma pessoa muito obesa que não consegue se movimentar muito, que não consegue correr, que não pode subir um par de escadas, que já fica ofegante, que não se sente bem com o próprio corpo. Todas essas limitações vai fazer a pessoa ter o psicológico afetado e o seu gato também. Então a primeira coisa que eu vou falar da obesidade aqui é da questão psicológica. O gato, ele é um animal que precisa se sentir, ele é um animal que naturalmente ele já tem uma autoestima elevada, e você sabe disso. Seu gato ele anda como se ele fosse o rei da casa, ele olha pra você como se você fosse o servo dele. E é isso que a gente espera de um gato mesmo. Ele precisa se sentir o dono, ele precisa se sentir o todo poderoso. Ele tem que andar na casa com autoestima de eu mando aqui, porque isso faz com que ele fique relaxado, feliz. Agora, um gato obeso,
Ele não consegue pular em locais altos, ele não consegue correr, ele não consegue se lamber direito, então ele não consegue tirar o cheiro dele, que mantém a paz e tranquilidade dele. De não ficar pensando que ele tá fedendo, que o predador pode sentir o cheiro dele. Então ele vai ser um gato deprimido. Ele vai ser um gato que não vai se sentir muito gato. Ele vai ser um gato que não vai ter a autoestima necessária para ser gato. E isso vai levar ao estresse, isso vai levar à ansiedade, isso vai levar à depressão. Que são todos fatores que são psicológicos, mas que podem se transpor para o plano físico. Então, problemas psicológicos podem levar a problemas físicos. Agora, pensando nos problemas físicos gerados pela obesidade, são dos mais diversos. Os mais graves, provavelmente, diabetes, pressão alta. Um animal obeso é um animal muito mais predisposto ao câncer, artrite, que vai gerar uma dor crônica de locomoção no gato. Então você não quer isso para o seu gato. Estima-se que cerca de cada quilo a mais que o gato tem do peso ideal é de 1 a 2 anos a menos que ele vai viver da expectativa média. Então, se o seu gato está 2 quilos a mais do peso ideal, ele pode perder até 4 anos de vida a menos. Então, se um gato viveria normalmente, óbvio que isso é uma estimativa, tá, pessoal? Tem gatos obesos que podem viver 15 anos. Mas a grande maioria não vai passar dos 10. Não vai passar dos 10. Então, um gato que, se ele fosse magro, se ele tivesse uma atividade boa, tudo mais, viveria 15 anos, vai viver 8, 9. Eu sempre falo que quando você faz tudo certo, como tutor, você tem a tranquilidade e a paz de saber que você fez tudo certo. E quando eu falo tudo certo aqui, não é o mais extravagante de tudo. É tudo certo no sentido de que você deu o seu melhor dentro do que você podia. Então você fica tranquilo. Eu fiz o meu melhor. Ele teve a melhor vida que eu pude dar pra ele. Você fica tranquilo. Agora, se você erra sabendo que tá errando e depois acontece alguma coisa, você vai ficar remoendo isso na sua cabeça. Você vai ficar se culpando. Você não quer ter esse tipo de pensamento, eu te garanto, tá? Então cuide da alimentação do seu gato, não deixe a alimentação livre, cuide das calorias. Se você tiver dificuldade de descobrir a quantidade de caloria que o seu gato precisa, ou se o seu gato estiver muito obeso, ele precisa entrar em uma dieta de déficit calórico. Esse tipo de dieta ela sempre deve ser acompanhada e prescrita por um veterinário. Então vá no veterinário e peça um aconselhamento, uma ajuda dele, para que vocês consigam entrar em uma dieta e o seu gato consiga perder peso. Porque assim ele vai voltar a ter qualidade de vida, saúde e vai voltar a ter uma expectativa de vida maior, tá? Número 4, não prestar atenção no comportamento. Uma das coisas obrigatórias e imprescindíveis que todo tutor de gato precisa fazer é estudar comportamento felino. Tá assim, é ligado. Tem gato, tem que saber comportamento. Porque a vida do gato passa pelo comportamento dele. Se você não pode esperar que ele demonstre para você que ele está doente, você tem que ler entre as linhas para saber quando algo está errado. E você consegue ler entre as linhas aprendendo o comportamento. Mas mesmo que você não estude muito ao longo do tempo, você começa a adquirir uma certa capacidade. Você e o seu gato, tutores de gatos e os seus próprios gatos, adquirem uma ligação muito forte. E isso faz com que você consiga perceber mudanças comportamentais. E eu sempre falo isso aqui também. Uma coisa muito comum em clínicas veterinárias é quando é um cachorro, por exemplo, o cachorro ele sempre chega lá com alguma queixa. Ah, doutor, meu cachorro, ele tá enjoado, ele tá vomitando, ele não tá comendo, ele tá com diarreia. Enfim, o gato também tem isso, tá? Não tô falando que não tem, não. Mas o cachorro, ele sempre tem uma queixa. O gato, muitas das vezes, pode chegar tutor e falar assim: doutor, eu tô achando meu gato meio estranho. E é isso, é só isso.
O gato ele ficou estranho, o tutor, como tem uma forte ligação, como conhece profundamente o seu gato, notou que ele teve pequenas nuances de comportamento ali, pequenas modificações. Talvez ele começou a comer um pouquinho menos que ele comia. Começou a comer um pouquinho menos, demonstrou um pouquinho menos de interesse no sachê. Ele sempre ia dormir com o tutor, agora ele tá meio relutante. Começou a usar um pouquinho menos a caixa de areia. Aí o tutor vai no veterinário e fala: doutor, ele tá estranho. E é isso. E muitas das vezes o veterinário pode conseguir encontrar algo ao fazer os exames e tudo mais, somente com essa queixa. Por quê? Porque o gato é assim. Então, aprenda o comportamento do gato, aprenda a ler entre as linhas. Preste atenção, é o principal aqui. Seu gato ele começou a demonstrar menos interesse na ração, começou a beber um pouquinho menos de água, começou a ir um pouquinho menos na caixa de areia, começou a se esconder um pouquinho mais, começou a ser um pouco mais intolerante a você, então um pouquinho mais agressivo do que o normal, ele perde a paciência mais fácil, ele está vocalizando mais. São coisas que você deve levar em conta, porque o gato ele é um animal muito rotineiro. Então se ele muda alguma coisa da rotina dele, ou se ele deixa de fazer algumas coisas que antes ele fazia, já tem uma importância que pode ser considerada e pode ser levado ao veterinário. Tá? Então não subestime o poder que pequenas modificações de comportamento pode ter na interpretação de problemas físicos e de saúde em gatos. Tá? Não subestime, porque isso pode ser significativo. Isso pode ser a diferença de um diagnóstico precoce em um tratamento mais efetivo e um diagnóstico tardio em um tratamento mais dificultado. Tá? Número 5, ambiente inadequado. Então, ambiente inadequado tem muitas questões aqui. Eu vou falar principalmente de 3. Um ambiente inadequado em relação ao enriquecimento ambiental, um ambiente inadequado que pode oferecer riscos físicos ao seu gato e um ambiente inadequado no sentido do seu gato ter acesso à rua. Então, enriquecimento ambiental. O seu gato precisa de locais altos. Enfim, não vou entrar muito nesse mérito porque eu tenho tantos vídeos falando sobre enriquecimento ambiental. O que eu vou falar aqui é por que o enriquecimento ambiental a falta dele faz tão mal aos gatos. Porque o seu gato ele vai ficar estressado. O gato ele é um animal extremamente sensitivo. O seu gato naturalmente ele estaria no meio da selva, no meio da natureza, ouvindo vários barulhos, enxergando tudo ali, várias movimentações, sentindo vários odores ali, porque o olfato é extremamente aguçado. Sua audição, escutando vários sons diferentes, ele está a todo momento sendo estimulado. Aí você traz esse gato para dentro de casa, não fornece nenhum estímulo para ele, ele vai ser estressado. E se você pensar em humanos estressados têm mais problemas de saúde, humanos estressados podem ter mais problemas cardíacos. Então, e principalmente em gatos, eu vou falar um pouco mais sobre o estresse no último tópico ali, tá? Mas o enriquecimento ambiental ele é importante nesse sentido. O seu gato ser feliz, se sentir bem no ambiente, não ser um gato deprimido. Porque a questão aqui, às vezes, o seu gato ele ser triste ou deprimido pode afetar a saúde física dele? Pode. Ele pode comer menos, ele pode estar mais predisposto a uma lepidose. Um gato que come menos, ele vai entrar em um quadro de nutrição inadequada, podendo fazer com que ele viva menos também. Mas às vezes ele vai viver muito ainda. Mas ele vai viver muito com um bem-estar afetado. Ele vai viver muito tempo, mas vai viver muito triste. E você não quer isso. Ambiente perigoso. Você deixar produtos de limpeza no chão aberto. Ter plantas tóxicas na sua casa. Deixar fiozinhos soltos pela casa que o seu gato pode ingerir.
O corpo estranho mais comum dos gatos é corpo estranho linear. São fios que podem causar obstrução intestinal e grande maioria das vezes pode ser um quadro fatal. É um quadro muito grave. Então você não pode dar essa bobeira. Olhar para tudo que tem na sua casa e ver, será que isso pode oferecer perigo físico para o meu gato? Será que isso pode ser tóxico? Tomar cuidado com remédio humano. Existem relatos de gato que apenas lambeu. Paracetamol é um dos remédios mais tóxicos para gatos que existem. Tão tóxico que, o relato que eu estava falando, gato que lambeu apenas a cartela estava toda vazia, mas tinha pozinho ali, o gato lambeu e se intoxicou e morreu. Então tomar cuidado com remédios humanos, muitos deles podem ser tóxicos. Deixar bem armazenado, bem guardadinho, sem que seu gato tenha possível contato com eles. Telar a sua casa para o seu gato não cair. O seu gato não é imortal, o seu gato não tem 7 vidas, ao contrário do que a crença popular fala. Se ele cair do alto, ele pode morrer sim, ou ele pode ter uma lesão muito grave que debilita ele, que afete a qualidade de vida dele. Então pense em tudo isso. Agora, uma outra coisa extremamente grave: deixar o seu gato ter acesso à rua. Não caia nesse conto, nessa falácia que é: o gato ele tem que ter acesso à rua. O gato que fica dentro de casa, ele é um gato infeliz, ele é um gato triste. Ele é triste se você não cuidar do ambiente da forma correta. Agora, você vai usar essa desculpa para deixar o seu gato ter acesso à rua? É óbvio, eu entendo. Eu sou uma pessoa que entendo muitas questões, tá, pessoal? Eu não sou aquele gateiro 100% que tem que ser assim ou não tem gato. Não sou assim. Então eu entendo que algumas situações, algumas pessoas que moram em determinados tipos de casa, em determinados locais, não tem como você telar. Esse gato ele vai sair mesmo e é isso, infelizmente é isso. Alguns locais são assim mesmo. Agora, se você deixa o seu gato ir para fora, você tem condições de telar a sua casa ela pode ser telada e você deixa o seu gato ter acesso à rua por livre e espontânea vontade, porque você acredita que faz bem para ele, aí você está muito errado. Um gato que tem acesso à rua, ele vive de 3 a 5 anos só. Sendo que ele poderia estar vivendo 15, 20, 25. Ele pode estar sofrendo maus tratos na rua. Alguém pode bater nele, pode dar paulada. Ele pode ser envenenado, ele pode ser atropelado, ele pode sofrer um ataque de cães, ele pode sofrer mordida de uma cobra, de uma aranha. Além de diversos outros perigos. Então, se o seu gato ele tem acesso à rua, eu te garanto que ele não vai passar nem dos 6, 7 anos. Aí sempre vai ter aquela pessoa que vai vir aqui e vai falar: eu tenho um gato que tem acesso à rua, ele tem 15 anos. Tá, mas você está trabalhando com a exceção da exceção. Se você pegar a grande maioria, não passaram dos 5 anos. Então, não brinque com a sorte. Não deixe o seu gato ter acesso à rua, tá? E por último, número 6... falta de interação social e tédio. Então é aqui que eu falei que eu ia falar um pouco mais sobre o estresse. A falta de interação social, ou seja, a falta de você ter um tempo ali com o seu gato, fazendo um carinho, conversando, escovando, brincando, interagindo literalmente com ele, e o tédio que pode ser oriundo tanto dessa falta de interação, dessa falta de brincadeira, dessa falta de estímulo, que pode ser pela falta de interação própria com você ou pela falta de enriquecimento ambiental, tudo isso vai levar ao estresse crônico. E o estresse em gatos, o estresse em qualquer animal, ele já tem o poder de causar problemas de saúde, de levar a uma maior predisposição de problemas. Mas em gatos, ele tem um problema muito grande. Ele tem essa chance de causar problemas de saúde e mais elevado ainda do que o normal. Eu tenho um caso muito interessante, quando eu fazia estágio, do Garuzinho, que era um gato que ele foi resgatado de rua, e ele foi levado para a clínica, ele estava com suspeita de esporotricose. Estava com várias lesões ulcerativas em região de face,
E chegou lá, fizeram, né, um diagnóstico para ver se era esporotricose. Não era esporotricose, era carcinoma de células escamosas, que também é uma doença extremamente grave, um câncer bastante grave, bastante infiltrativo e tudo mais. Mas aí fizeram a cirurgia, fizeram tudo que poderiam fazer ali contra esse carcinoma de células escamosas. Só que nesse meio tempo, o Garu lá internado, um gato de rua que viveu a vida inteira dele na rua, que por sinal era um gatinho extremamente bonzinho, e quando ele faleceu foi um baque muito grande para todo mundo lá na clínica, porque todo mundo tinha desenvolvido um carinho gigantesco por ele. Ele era um gatinho dos mais bonzinhos do mundo. E ele acabou morrendo não de carcinoma de células escamosas, ele morreu de obstrução intestinal. Não obstrução em si, ele não urinava mais. A bexiga dele não conseguia mais contrair. E todo esse problema urinário que ele desenvolveu foi por conta do estresse. Foi por conta que pegou um gato de rua, levou ele para uma baia veterinária e ele ficou nessa baia por meses. Então ele não urinava mais. Isso começou a dilatar muito a bexiga, ele começou a ter perda funcional da bexiga. Então, eu contei essa história aqui para vocês entenderem como o estresse pode afetar diretamente a saúde de um gato e pode até ser fatal, principalmente em relação à lipidose hepática e a problemas urinários. Um gato estressado pode ser um gato que não come. Se esse gato ele tiver um pouquinho de sobrepeso, ele vai ter uma maior mobilização de gordura para o fígado e pode entrar em um caso de lipidose hepática. Mas principalmente, um gato com estresse crônico é um gato que vai evitar usar a caixa de areia, vai evitar fazer xixi, ele vai segurar mais a urina. Então ele pode ter todos os problemas urinários que são os mais comuns. Ele pode ter uma infecção urinária, ele pode ter uma obstrução, ele pode ter a formação de cálculos, ele pode ter uma doença renal, ele pode ter uma hidronefrose, ele pode ter tudo. E problemas urinários são uma das principais causas de morte em gatos. Então quando você... E isso até muitas pessoas, por isso que eu acho que muitas pessoas subestimam, né? Porque eu começo a falar de falta de interação social e tédio, e eu termino falando dessas doenças, e a pessoa às vezes ela não consegue fazer uma conexão, ela não consegue acreditar muito em mim e falar: ah, para, então se eu não der atenção pro meu gato, ele vai ter isso. Sim. É óbvio que não é, nossa, então eu não brinco com o meu gato, ele vai ter doença renal. Não, mas vocês têm que começar a compreender melhor o que eu falo aqui. Isso pode levar a longo prazo. Todo dia, menosprezando, todo dia, esse estresse crônico. Todo dia, seu gato era para ele estar indo ali 3 vezes por dia na caixinha, tranquilo, feliz, bem-estar, ele está indo uma. Isso no curto prazo não vai causar problema, mas quando ele tiver seus 10 anos mais, ele vai ter. E ele poderia não ter se tivesse, durante todos esses anos, ele tivesse mais interação, mais enriquecimento ambiental, mais brincadeiras, menos tédio. Então é nesse sentido, não é que você não vai brincar com o seu gato por alguns dias e ele vai desenvolver uma doença. Não, aqui é uma questão crônica. Aqui é uma doença que o seu gato vai desenvolver lá na frente, que tem correlação com a vida diária que ele teve até chegar lá. Tá bom? Então não cometa esses erros. Se você já cometeu ou ainda comete e vai parar, deixa aqui nos comentários, que eu gosto muito de trocar essas informações com vocês aqui na área de comentários, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.